Olá, bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco aqui mais um dia. Queria agradecer muito a doutora Tassiana Trindade, que é nutricionista. Obrigado, viu, Tatiana? Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Obrigado a você. A Tatiana é especialista em nutrição esportiva pela Cefit e é especialista também em fisiologia do exercício aplicada à clínica pela Unifesp, né, Tatiana? Isso, isso, eu Que só tenho legal. essas duas pós-graduações. Só duas, né? Como se fosse fácil, né? Como se fosse extremamente fácil. Verdade. Tassiana, a gente vê que a nutricionista tem cada dia mais um papel fundamental, não só nutricionista, fisioterapeuta e etc. Cada dia mais a gente está dando a adequada, vamos dizer assim, o adequado reconhecimento a cada profissão, né? Cada um tem seu papel fundamental, todos funcionam em conjunto, né? E eu queria falar um pouquinho com você sobre a nutrição durante a quarentena. A gente viu que a quarentena não está sendo fácil para ninguém. A quarentena complicou um pouquinho, tivemos que nos readequar aos relacionamentos, às formas de relacionamento, tivemos também que nos readequar quanto às atividades físicas e também em relação à nutrição, né, Tassiana? Queria que você falasse um pouquinho como fica prejudicada ou como melhora a nutrição da pessoa durante a quarentena. Então, durante a quarentena foi bastante complicado, né? As pessoas antigamente elas tinham uma rotina e agora elas tiveram que ser resilientes, né? Se adaptar a essa nova situação. E o mais complicado é essa incógnita, né? Que você não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, a previsão era ali de 30 dias, então as pessoas estavam tentando se programar para ficar em casa ali 30 dias e hoje a gente já está aí há mais de 90 dias em casa e pessoas sendo muito afetadas, né? Comerciantes, empresários sendo muito afetados. E esse é o desespero, né, que a gente sente. Esse é o desespero que a gente sente da população. E muita gente acaba descontando isso na alimentação, porque a partir do momento que essa rotina é quebrada, as pessoas acabam descontando muito, comem qualquer coisa, comem por impulso. Ficou bem mais complicado ali manter uma alimentação, até mesmo um treinamento, porque tem gente conseguindo treinar em casa, mas é diferente de um treino acompanhado com um profissional, né, de educação física, é diferente até para quem gosta de treino em grupo, então quem gosta de lutas, quem gosta das danças, que precisa ali dos amigos para se motivar, incentivar o treino, agora está bem complicado em casa. Fora que também trabalhar em casa não é fácil, né? A gente sabe, muita gente de home office, e aí a criança que está chorando, o cachorro latindo, e o estresse aumenta muito, né? O estresse, a ansiedade e também o seguinte, eu achava, né, a gente achava que a pessoa teria mais tempo, todo mundo pensa assim, teria mais tempo para poder preparar seu próprio alimento com mais qualidade, usar alimentos mais naturais, mas primeiro que as pessoas hoje com corre, até não cozinham tanto mais, né? Não, e eu acho que eles estão pegando muito mais produtos industrializados do que indo por essa área, né? O que você tem visto? Então, é isso que eu observo mesmo. As pessoas hoje não querem se dedicar ao tempo na cozinha, não têm essa paciência. Então, ficou muito mais prático os fast foods e coisa que eu percebi mesmo, eu observei indo ao mercado, eu percebi a fila que estava para ir no fast food. Enfim, não vou falar o nome, mas é uma fila gigante. Então, as pessoas não deixaram de comer besteiras, muito pelo contrário. Eu acredito que, assim, nesse momento, aumentou o consumo de besteira, porque isso conforta a pessoa, né? Então,
gera uma ansiedade muito grande, acaba tendo uma compulsão ou impulsão, né? Porque a compulsão é algo um pouco mais grave que provavelmente vai precisar de tratamento com psicólogo. E tem gente que comia só por impulso, né? Estava ocioso em casa e acabava comendo. Ah, estou ocioso, não estou fazendo nada, vou comer. Então, vou assistir um filme, vou assistir ali Netflix e vou comer alguma coisa. E acabava comendo coisas que estavam até mesmo fora do seu cronograma, fora do seu cotidiano, que não tinha tempo, mas pelo fato de estar mais tempo em casa, acabou comendo mais. Comia qualquer besteira. E, às vezes, a pessoa, dentro da rotina, ela conseguia ir num restaurante, comer coisa saudável, dentro da sua rotina normal, né, dentro de uma empresa. E agora, em casa, não tendo essa possibilidade, tem que cozinhar e, às vezes, está trabalhando em casa, de home office, né, as crianças que não estão na escola, estão em casa, e fica mais difícil ainda preparar a refeição. E você sabe que eu mesmo, quando fico ansioso, eu acho que como muita gente, né, como chocolates, doces e etc. E assim, quando você está em casa, preso, com um monte de crianças que querem comer bobagem, eu brinco também que o homem, quando ele sabe cozinhar, eu gosto de cozinhar, viu, Tassiana? Mas assim, eu gosto de cozinhar coisas, eu brinco que são engordativas, né? O homem não sabe fazer uma coisinha mais leve, né? Uma saladinha. Então, eu acho que é um mix aí, né? Você está preso em casa, tem extrema ansiedade, fora também que tem pessoas que têm um sentimento pior que a depressão, né? Na depressão, geralmente, as pessoas param um pouco de comer, né? Mas a maioria das pessoas estão ansiosas, então ela vai comer bastante doce. Você tem visto isso, né? Doce, gorduras. Como é que está essa alimentação em casa? Eu observo bastante que o consumo de doce, né, de chocolate, sobremesas aumentou muito, aumentou demais, e também de gorduras, né, esses fast foods, porque é isso que acaba confortando a pessoa. Não é a saladinha, tô triste, vou comer uma salada e um frango grelhado. A pessoa fala assim, tô triste, vou me lambuzar de chocolate, vou comer uma barra inteira. Infelizmente, esses problemas emocionais, elas descontam muito na alimentação. E é isso que eu observo, inclusive, em pacientes, tanto atletas que têm, né, um foco, mas que agora não sabem como que vai ficar a situação, né, porque já cancelaram inúmeras competições, então eles acabaram também descontando na alimentação. E as pessoas, né, normais, que eu falo que não são as pessoas atletas, que ainda já não tem tanto foco, imagina agora, que já é mais difícil elas focarem, né? Não é todo mundo que consegue ter essa disciplina como um atleta, e agora ficou muito, muito pior, muito mais complicado essa questão. Você falou dos atletas, e você cuida de bastante atletas por aí, né? Eu fiquei sabendo disso. Sim. E eles têm uma dieta extremamente adequada, não é isso? Eles, além da grande quantidade de atividade física que eles fazem, a dieta deles é extremamente equilibrada mesmo. Eu tenho alguns amigos atletas que não se permitem comer um chocolate, coisas desse tipo. Geralmente é assim, né? Então, isso também depende muito do esporte. Eu percebo que, assim, alguns esportes que tem que bater o peso, que nem, por exemplo, luta, fisiculturista, que tem que ter aquele shape perfeito, eles têm um foco muito maior, né? Não que os outros esportes não tenham, mas, assim, às vezes eles conseguem, no pós-treino, comer alguma besteirinha, né? Comer alguma bobagem. Mas, dependendo da modalidade e da periodização, né? A gente faz uma periodização em cima do treino deles. Então, dependendo de como também o educador monta esse treino, a gente tem que orientar, né? Fazer um planejamento adequado para a questão da recuperação muscular. Porque, assim, é diferente. Eu falo que ser atleta não é ser saudável. Porque atividade física é uma coisa, eu treino, se eu me machucar, eu posso ficar uma semana, se o médico pedir para ficar uma semana, 2 semanas parada, eu posso ficar.
O atleta, dependendo do tempo, ele não pode ficar porque ele perde patrocínio, né? Ele tem a competição, ele tem que se preparar para a competição. E vou te dar um exemplo dos atletas de luta, que eu tenho bastante. Tem atletas de MMA que fazem de 3 a 5 treinos por dia. Então, de manhã é jiu-jitsu, depois é o boxe, depois é o muay thai, depois é o MMA, depois o wrestling. Então, assim, eles têm um treino muito intenso. Então, eu tenho que deixar essa musculatura dele preparada para o próximo treino. Então, assim, o risco de lesão é muito grande. E a nutrição está aí justamente para isso, para tentar recuperar esse glicogênio muscular, fazer a síntese proteica, justamente para tentar minimizar os riscos. Porque a gente sabe que ser atleta não é ser saudável, mas a alimentação contribui muito. Fora que, assim, algumas modalidades, a gente percebe que eles forçam a desidratação, né? E outras a gente tem que evitar. Por exemplo, a modalidade de corrida, de endurance, né? Corrida, bike, a gente tenta evitar ao máximo a desidratação. Então, a gente coloca a suplementação, né, hidratação com repositor hidroeletrolítico também, porque não é somente a água, a gente tem que repor os eletrólitos para evitar a desidratação. Agora, o lutador, ele já provoca, o fisiculturista, né, e o lutador, eles já provocam a desidratação. Né? O lutador, para conseguir bater o peso. Aí todo mundo pergunta, mas ele não pode manter o peso dele para a competição, o peso que ele vai lutar? Infelizmente, eu acho que eles já criaram aí um hábito, né? Que, por exemplo, eles vão lutar no 70 quilos. Vamos chutar aí um número. Então, eles batem os 70 quilos no dia da pesagem, desidratando, só que aí eles fazem um refeed e aí eles reidratam também. No dia seguinte que eles vão lutar, eles já estão pesando 75, 76, 77. Aí fala assim, Qual mas foi a por que... hidratação? Hidratação e consumo de carboidrato. Eles aumentam o consumo de carboidrato, aumentam a quantidade de água. Sim, só com a alimentação e hidratação. E aí eles aumentam muito o peso. Aí muita gente pergunta, mas por que fazem isso, né? Porque se ele não fizer, o adversário dele vai fazer. E isso na hora da trocação, na hora do jiu-jitsu, né? Quando eles vão para o chão também, no caso do MMA, pode fazer uma diferença sim. Então, por isso que eles acabam utilizando essa estratégia que não é legal. A gente sabe dos riscos aí da desidratação. Então, você falou dos exercícios. Eu sempre falo que exercício aeróbico, não sei o que você acha, também a gente não é da área da educação física, mas exercício aeróbico geralmente é um exercício mais equilibrado, um exercício mais completo e etc. Mas a hidratação, você falou, e realmente os isotônicos são uma boa opção, não é isso ou não? Isso, O que você acha desses isotônicos? Isso, é o que eu chamo de repositor hidroeletrolítico. São excelentes, porque você recupera sódio, potássio, porque quando você... Não sei se a pessoa já percebeu, né? Se a pessoa que está suando bastante, fazendo uma atividade física, a roupa fica meio esbranquiçada. Então, ela não está perdendo só água, ela está perdendo sódio também. Então, ela precisa repor. E, dependendo do tempo de atividade física, a gente tem que suplementar com carbogel, tem que suplementar com cápsula de sal, além do repositor hidroeletrolítico, né, do isotônico, também tem que suplementar com cápsula de sal. Então, assim, vai depender do percurso, né, do tempo, e, inclusive, do clima. É até engraçado falar, mas, assim, eu já tive relatos de pacientes, né, que falou assim, olha, naquele dia estava muito frio, eu tive muita cãibra, e agora eu vou me preparar para uma outra no sul do país, e aí a gente tem que estudar toda uma estratégia para que isso não se repita, porque ele não imaginava que iria estar tão frio naquele momento. Então, isso daí influenciou também. Então, a gente, nesse caso, eu aumentei um pouquinho a quantidade de gordura, né, porque a gordura, nesse caso, ajuda, mas não posso aumentar muito, porque se ele ficar muito pesado, isso também não é bacana para correr.
aumentem também potássio, aumentem a questão da hidratação, tudo isso, porque, querendo ou não, a gente sabe, a gordura ela regula a temperação, regula a temperatura do organismo, né? Então, a gente sabe, nesse momento, eu tive que utilizar essa estratégia de aumentar a quantidade de gordura. E você falou da gordura, de regular a temperatura, por isso que a gente vê que as pessoas obesas sentem menos frio, né? Transpiram mais no calor, né? Sim, é como se você estivesse com um monte de casaco, né, no calor. Imagina você com um monte de casaco num sol aí de 40 graus. Então, a pessoa transpira mesmo. É normal, né? É o equilíbrio, é termogênese, né? Tassiana, eu estou querendo tirar uns casacos desses meus, entendeu? Eu vou precisar da sua ajuda depois. Tá bom? Pode deixar, a gente conversa. O problema do casaco que você está falando é que geralmente ele é só um casaco abdominal, entendeu? Esse é o pior ainda. É quase uma cinta, né? É quase uma cinta. Não é casaco, é cinta. É verdade. Agora, outra coisa que você falou, eu vi também que você cuida muito de artistas e etc. Eu vi que você é bem famosa, viu? Gostei de ver. E assim, a vida do artista é muito louca, né? Show noturno e deve comer muita bobagem. Como é que é isso? Então, é complicado porque, assim, a gente sabe, né, que a questão a falta do sono é muito complicada na questão hormonal. Então, assim, quando a gente tem, né, artistas ou até mesmo outras pessoas, não só famosos, mas pessoas que trabalham em porto, médicos que dão plantão de madrugada. Exatamente. Então, enfermeiros, enfim, né, pessoal da área da saúde, vamos falar em geral, aí área da saúde, porque não está só o médico lá no hospital, mas o pessoal que fica de madrugada, a gente desregula grelina e leptina, cortisol, testosterona. Então, assim, grelina e leptina, a gente vai ter alteração de fome e saciedade. Então, é aquela coisa assim, a pessoa ela está comendo, mas ela não está comendo por falta de energia, ela está comendo porque ela tá desregulada essa parte hormonal. Estresse, né, o cortisol aumentado, mais estresse, e também a testosterona desregulada. O que acontece? Dificulta o emagrecimento, né? Dificulta. Por quê? Porque a testosterona, eu brinco, para ficar mais fácil para meus pacientes, falo que ela gosta de massa muscular, né? Então, fica muito mais difícil você manter a massa muscular se você tiver com a testosterona também muito baixa. E, além disso, o que o corpo entende? Quando você desregula todos esses hormônios, você fica acordada de madrugada, o corpo entende que falta energia. Mas, assim, ele não vai fazer te desmaiar, ele não vai te hipnotizar e desmaia e você dorme lá no meio do seu plantão ou no meio do show de um artista, enfim. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Eu preciso de energia. Qual que é a nossa principal fonte de energia? Carboidrato. Então, normalmente, você vai ver aí o pessoal no plantão ou o pessoal saindo dos shows famosos querendo comer lanche, querendo comer esfirra. O pessoal não vai falar assim, não, calma aí. Pizza. Pizza. Eu não vou querer pedir uma saladinha com franguinho grelhado, um arroz integral. Não, a pessoa vai querer comer realmente besteira, muita pizza, muita esfirra, e é isso que normalmente o pessoal pede. Eu acho que você deve observar aí nos plantões que o pessoal tem uma alimentação também muito errada, mas é por conta disso. O corpo perde energia, mas ele não entendeu que era para você dormir, né? Então ele sente falta de energia e aí ele manda você comer. Sendo que isso poderia ser regulado com sono. Mas eu falo que também, eu já dei muito plantão, dou plantão, mas assim, tem a parte também do psicológico da compensação, né? Já que eu estou de plantão, eu vou pelo menos comer uma pizza, né? Então, complica muito. Eu acho que quem dá plantão tem que ter extremo cuidado para não engordar, viu? Não, é bem complicado, é bem complicado. E a gente fala assim, e a vida, né? Porque assim, não é só. Às vezes eu falo, o artista, tem artistas que também saem do show
e descansam um pouquinho, e vão gravar, vão fazer outro programa. A mesma coisa o médico, né? O enfermeiro, às vezes ele sai de um plantão e assume direto um outro plantão, ou vai para um congresso. Então, É assim, não isso tem aí. esse tempo de descanso, isso que é pior, né? E aí é aquele momento que a pessoa fala assim, não, eu mereço, hoje eu Exato. eu vou dar um plantão, vou ficar horas acordada aí, então eu mereço. E aí isso também dificulta muito a questão do emagrecimento, né? E você sabe, agora eu queria fazer uma pergunta também para você, é o seguinte, quando você começa, eu brincava antes que o doce, o açúcar, ele não servia para nada. Eu sou ignorante na nutrição, lógico. Ele não serve para nada. É claro que ele dá energia, etc. Mas eu brinco ainda que ele serve sim, ele serve para dar prazer, né? Agora, o açúcar, o carboidrato dá energia também, mas são coisas que devem ser evitadas ou pelo menos bem restritas, é isso ou não? Então, A base da o alimentação tem que ser açúcar a gente proteína. o açúcar, a sacarose, a gente pode evitar, assim, não tem problema a gente. Tá, o carboidrato, não. O carboidrato a gente pode consumir fontes boas de carboidrato, né? Através dos legumes, batata doce, mandioca, mandioquinha, o próprio arroz integral. Então a gente não precisa evitar o carboidrato. Até porque o nosso cérebro se alimenta de glicose, né? E se você não faz isso, se você não consome carboidrato, você vai fazer gliconeogênese, ou seja, você vai consumir sua massa magra e vai transformar ela em energia, o que não é legal. Então, assim, e para atleta também, voltando a falar um pouquinho de atleta, quando ele pensa em performance, ele também precisa do carboidrato. Então, não é bacana a gente excluir o carboidrato da dieta. A gente tem que, sim, controlar e ter um carboidrato, né, quantidade e qualidade. Eu acho que esse é o segredo. Cada um precisa de uma quantidade específica. Mas eu achei interessante, e a população não tem essa visão, nem eu mesmo. O carboidrato que você falou não é nada de carboidrato para nós, né? O carboidrato nosso é massa, pão, macarrão, aquele carboidrato, aquela farinha branca ruim, né? Sim, isso aí é ruim, mas assim, nada que você não possa equilibrar e colocar na sua dieta. O que eu falo assim, uma alimentação, você monta um planejamento alimentar, vamos supor que dentro desse planejamento a pessoa faça 5 refeições por dia, né? E 5 vezes 7, 35. Se você consumir, um carboidrato, uma massa, né? Uma massa, uma pizza, não sei, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, né? Uma refeição livre ou lixo, como chamam os meus atletas, você vai ter 34, 33 refeições limpas. Então, assim, isso é bacana. O que não dá é para você ficar sujando, né? Fazendo refeições livres, é o termo que a gente usa, mas de sexta a domingo, que aí não é bacana. E você falou 5 refeições. O que você acha ideal? A gente vê muito, sempre ouvi falar que era ideal comer de 3 em 3 horas, pequenas quantidades. A gente fala muito isso até para gestante. Mas o que você acha desse período de alimentação, né? Vamos dizer assim, dessa intermitência. É bom comer de 3 em 3 horas, o jejum intermitente é uma boa opção, dietas low carb. O que você acha tanto da periodicidade quanto do tipo de dieta que o pessoal tem feito por aí? O que você tem para falar para nós? Então, assim, de 3 em 3 horas é o que normalmente o pessoal estipula, porque assim, a gente está fazendo síntese proteica toda hora. E não somente a pessoa que está treinando. Se a pessoa não treina, ela também está fazendo o nosso cabelo, a nossa unha, a nossa pele. O tempo inteiro o corpo está fazendo, está precisando ali da proteína. Então, assim, o ideal é pelo menos periodizar, né, certinho a alimentação, colocar os horários, tudo, meu ponto de vista. Mas eu tenho pacientes que eles falam assim, olha, eu não consigo comer de 3 em 3 horas. Então, a gente espaça, não tem problema, tá? Desde que ele não tenha gastrite, né, não tenha, ou ansiedade, porque uma pessoa, às vezes, quer fazer um jejum intermitente, tem ansiedade. Não dá. Então, assim,
eu prefiro colocar de 3, mais ou menos um intervalo de 3 a 4 horas, né, para consumir ali os alimentos. O jejum intermitente é muito polêmico. Eu fiz até um post esses dias falando sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente foi criado no século passado para controle da resistência à insulina. Não foi criado para o emagrecimento, né? Ele foi criado para o controle da diabetes, tá? Para resistência à insulina, que era uma estratégia que era utilizada. Porém, as pessoas hoje estão utilizando como a questão do emagrecimento. E por que elas emagrecem? Elas emagrecem porque, assim, imagina que você faz o protocolo. Normalmente, tem vários protocolos de jejum intermitente, mas o que a pessoa faz normalmente é o jejum intermitente de 16 horas. Então, assim, imagina a pessoa 16 horas sem comer, e aí ela tem 8 horas, sendo que ela está trabalhando, está corrido, ela tem 8 horas para se alimentar. E aí, às vezes, ela não tem tempo de sentar, comer, ela come algo rapidinho e depois passa para outra refeição. E ela não emagrece por conta do jejum intermitente. Ela emagrece por conta do déficit calórico. Então, que fique claro isso. E assim, mas tem benefício, tem malefício? Eu acho que tem mais até malefício do que benefício. Se a pessoa tiver precisar desse controle ali para insulina, ok, né? Aí com acompanhamento nutricional, juntamente com o médico, ok. Mas assim, fazer por modismo não é legal, porque ela diminui a produção de T3 e T4. E aí ainda desacelera o metabolismo. E, além disso, bom, a senhora até pode falar melhor do que eu, mas assim, só vai conseguir controlar isso depois com medicação. Porque se diminuir a produção, não volta, dependendo de quanto tempo ela faz jejum, não vai voltar assim do dia para a noite. Então, você vai ter que entrar com medicação para conseguir controlar a glândula, né, a produção de T3 e T4. O Ivo está participando aqui com a gente, o Ivo Correia, e ele está perguntando o que ele pode fazer para diminuir a barriguinha do shopping, né? E primeiro, antes dela, Ivo, eu vou falar que você tem que parar de tomar cerveja. Então, isso que eu ia falar, parar de tomar chopp. É um bom começo. Existe alguma coisa, Tassiana, para ajudar a diminuir aquela barriguinha do shopping? Então, como eu falei, é uma dieta hipocalórica, o déficit calórico. Então, o emagrecimento ele não tem segredo, não tem uma dieta específica, cetogênica, low carb. Esse é o problema das pessoas. Elas colocam como se somente aquela dieta fosse te emagrecer. Não. O que emagrece é o déficit calórico. Então, claro, tem nutricionista que naquele momento utiliza uma estratégia low carb, naquele momento utiliza uma estratégia cetogênica, mas é por um intervalo, por um período. Tá? O que emagrece vai ser uma dieta hipocalórica. Então, gastar mais energia, então ele praticar alguma atividade física e consumir menos calorias. Quando a gente fala consumir menos calorias, não quer dizer que a pessoa vai ficar sem comer, tá? Ela vai comer alimentos com baixa caloria, né? Baixa caloria, não vai ficar em jejum, mas também não vai pegar aquela picanha super gordurosa e comer. Entendeu? Vai preferir cortes mais magros, ela não vai deixar de comer, não precisa fazer um jejum, mas ela vai fazer boas escolhas e diminuir a caloria, né? Do dia a dia. Eu falo que todo mundo que engorda sabe por que engorda, né? A maioria das pessoas não tem disfunções hormonais, a maioria das pessoas é porque tem é o que você falou, é um equilíbrio, é uma balança. Tem um consumo, uma ingesta maior do que o gasto, né? Não tem jeito, consome mais caloria do que gasta. E isso vai acumulando, não tem jeito, né? E o problema é que, assim, às vezes a pessoa mantém uma dieta. Tem até uma continha básica que eu vou fazer até aqui junto com vocês para a pessoa ter uma ideia. Às vezes a pessoa faz uma alimentação saudável de segunda a quinta, aí ela, sexta, sábado e domingo, ela esculacha, né, na alimentação, já começa com happy hour. Aí o que acontece? 3 dias na semana, né? Aí vezes 4 já dá um mês, já dá 12 dias, né? Ali dentro de um mês. Vezes 12 já dá 144 dias. Dividindo isso em 30 dias,
já dá 4 meses e meio. É que não sei se vai dar se eu virar, né, o celular, mas Não, vai sei. dar 4 meses e 8 dias. Ou seja, a Comendo pessoa mal. ficou sem dieta por mais de 4 meses, só de esculachar sexta, sábado e domingo. Ainda se a pessoa, ainda tem gente que na quarta-feira, né, porque é dia de futebol, ou quinta, ainda sai para beber e come besteira junto com os amigos. Aí já passa para 4 dias. Isso já dá 6 meses. Só nessa continha é como se ela tivesse ficado 6 meses sem dieta e 6 meses em dieta. Ou seja, como uma pessoa quer manter um corpo X, Y, Z, como ela quer ficar uma boa forma, se ela fica 6 meses ali Comendo esculachando na mal, né? alimentação, né? A Karen Martins está perguntando para nós, e com disfunções hormonais de hipotireoidismo, ainda com estresse, como que ela controla a neura do chocolate noturno? O que ela pode substituir, né? O que pode fazer? Então, eu gosto de substituir por tâmara. Eu sou apaixonada por tâmara, e tâmara é muito doce. Então, assim, você pode misturar a tâmara, se você achar muito doce, às vezes eu misturo com morango. Então, é uma estratégia, né, procurar frutas para te ajudar. E as frutas secas, como elas, né, são desidratadas, elas concentram o açúcar. Então, é bacana porque ela é doce, mas ainda assim é uma fruta, ainda assim tem fibra. Então, é muito melhor do que um chocolate. Mas, se ainda assim ela quiser o chocolate, né, tentar pegar em torno de 30 gramas, uma quantidade pequena do chocolate meio amargo, ou 70%. E aos poucos ir retirando, né? Então, assim, eu sei que esse período é algo tudo novo para a gente por conta dessa pandemia. Acho que todo mundo está sofrendo as consequências disso, né? Mundialmente, né, está sofrendo as consequências disso. Mas eu acho que nesse momento cabe controlar a alimentação, ter o equilíbrio. O segredo é o equilíbrio, não é deixar de comer, mas é equilibrar. Eu vou brincar com você, então, que quando eu for em consulta, você vai ter que me ensinar, então, eu gostar dessas coisas, porque é bem diferente um chocolate de uma tâmara, viu? Não Você é vai tão me diferente, é muito desculpar, doce. é difícil, viu? Eu acho muito difícil. Agora, outra coisa também que você falou aí é o seguinte: você falou desse tipo de alimentação, né? O que a gente pode fazer como é que a gente pode aumentar o gasto calórico? Vamos fazer atividade física, né? Não tem jeito. Tem que aumentar o gasto e diminuir a ingesta, não é isso? Sim. Então, assim, como a gente aumenta o gasto calórico? A atividade física, o aeróbico é importante, sim, mas o que acontece? O aeróbico você queima no momento que você está fazendo a atividade. Então, assim, vou correr por 1 hora. Tá, você vai queimando, queimando ali naquela 1 hora que você está correndo. A musculação, eu falo que, na minha opinião, eu gosto muito de luta, né? Eu venho de uma família, né, que meu pai lutou, minha mãe lutou, enfim. Mas, assim, eu não gosto muito de musculação, mas eu falo que é o mal necessário. Até porque a musculação ajuda, sim, a emagrecer. Muitas vezes as pessoas não sentem isso na balança, porque elas estão substituindo massa gorda, né, gordura, por massa magra, por músculo. Mas, se você tiver mais músculo, você aumenta a sua taxa metabólica basal. E aí você consegue emagrecer muito mais fácil. Inclusive, tem alguns pacientes que eu tenho que utilizar essa estratégia. Por quê? Chegam lá no consultório, montam um planejamento alimentar, eles emagrecem, continuam emagrecendo, só que chega um momento que parece que entra num platô, o peso estaciona. Não vai nem para frente nem para trás. E aí, como eu faço bioimpedância e faço também adipometria, que eu até prefiro, ou adipômetro, eu consigo observar lá a quantidade de massa magra. Se a massa magra estiver muito baixa, eu tenho que fazer um trabalho, mesmo a pessoa estando gordinha, eu preciso fazer um trabalho de ganho de massa com a pessoa, para aumentar essa taxa metabólica basal, para depois fazer o déficit calórico e aí a pessoa emagrecer. Né? Então, muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade, mas é porque a taxa metabólica dela está muito baixa. Uma coisa que eu ia te perguntar, complementando essa pergunta,
E existem realmente alimentos mais termogênicos, que eles falam, para aumentar o gasto calórico, a queima, não? Então, termogênese, o que que é, né? A questão de regular a nossa temperatura com a temperatura externa. Não é porque lá fora está 40 graus que meu corpo também vai estar a 40 graus. Não é porque lá fora está -3 que meu corpo também vai estar a -3. Termogênese é controlar a temperatura do nosso corpo. Então, assim, tem alguns alimentos que têm possível ação termogênica. Possível ação. A mesma coisa dos suplementos termogênicos, né? Tem possível ação termogênica. Então, assim, pode ser que ajude sim, né? Mas também pode ser que não faça efeito para aquela determinada pessoa. Então, é possível ação, não é uma evidência, não é constatado, né? Então, assim, pode sim contribuir. Então, alguns alimentos, é bacana até a gente citar, pimenta, gengibre, canela. Esses alimentos eles podem potencializar o emagrecimento, mas também não é todo mundo que pode consumir, que nem, por exemplo, gestante, né, não pode consumir ali, que nem eu faço chá de canela, não é legal. O gengibre, quem tem hipertensão também não pode consumir. Então, a pimenta, quem tem gastrite também não é legal. Então, assim, a gente tem que sempre deixar claro que não é para todo mundo. A Clautrin, eu acho que é Clautrin, não sei, está perguntando, a uva passa pode substituir a tâmara? Pode substituir, sim. Pode substituir uva passas, damasco, qualquer outra fruta seca. E o Dija Santos 20 está perguntando, e quem quer ganhar peso? Eu brinco que eu tenho algumas pacientes no consultório que querem ganhar peso. Eu falo, o que você tem que fazer é mudar de ideia, entendeu? Eu acho que eu já fui magrinho, eu era quase um desnutrido. Hoje estou obeso. E aí ficava tomando aquele... Como é que tomava? Não, eu nunca tomei nada para engordar. Foi natural. Não, mas biotônico, gente, aquele negócio... Nem sei se pode falar, ainda vende? Pode falar isso? Ainda vende? Eu não sei se vende. Falar o que quiser. Eu não sei se vende ainda, mas isso tinha álcool, gente. E hoje as pessoas estão tudo, acho que, viciadas em álcool por conta disso. Tomava biotônico, Fontoura e, não ajudava em nada. Viciou todas as crianças, isso sim. E o que você acha? O que pode fazer a pessoa que quer ganhar peso, que ele está perguntando? Então, primeiro que assim, para ganhar, eu imagino que assim, ganhar peso, ele quer ganhar massa muscular, porque gordura não é legal ninguém ganhar. Então, o ideal é ganhar massa magra. Para ganho de massa magra, o que a gente tem? Tem que superávit calórico, então, ou seja, tem que comer mais, ter um gasto, mas não um gasto superior ao que você come. E assim, qual é o gasto? Não adianta ele treinar corrida e achar que vai ficar fortão. O treino tem que ser musculação, né? Tem que fazer um treino forte de musculação, né? Um treino intenso. Por quê? Porque você tem que ir lá romper as fibras, né? A quitina, a miosina. Porque o que vai acontecer? A nutrição ela entra ali para reparar esses tecidos lesados, né? É normal essa lesão, né? Essa lesão tem que acontecer, né? Essa lesão dessas fibras. E aí a nutrição, o carboidrato, glicogênio muscular, né? A proteína, ela entra para reconstruir essa fibra. E aí sim você vai ter a questão da hipertrofia, né? Porque dentro da musculatura vai ter glicogênio muscular, né? Carboidrato, proteína, e vai ter água também. É importante também sempre manter a hidratação. E eu queria te perguntar mais uma coisa. Você falou da tâmara, tudo. E o chocolate diet? Então, tem que tomar muito cuidado com esses negócios de diet. Diet light, vamos lá. Light, qualquer alimento, não estou falando só chocolate, tá? Light, ele tem uma redução de 20%, 30% de qualquer ingrediente, não precisa ser ali, vai ter redução de gordura, né? Não, pode ser qualquer coisa, pode ser de sódio,
né? Pela indústria, né, pela legislação, a obrigação é isso, de 20% a 30%, em média, redução de algum ali nutriente, micronutriente, enfim. E o diet, ele tem que estar isento, ou, né, 80%, 90%, menos de algum ingrediente que não, né, algum nutriente, algum micronutriente que não precisa ser o açúcar. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa já sai pegando o diet achando que é para diabético e tal, diminuindo o açúcar, enfim. Tem que tomar muito cuidado. E às vezes a pessoa nem é diabética, e aí ela pega o chocolate diet, a paçoca diet, pega vários alimentos diet e ela não repara. Mas o que acontece? Eles diminuem o açúcar, mas eles aumentam a gordura. Se você reparar na paçoca, acontece isso. Eles diminuem o açúcar e aumentam a gordura. E aí você fala assim, mas isso é vantajoso? Óbvio que não, porque 1 grama de carboidrato, né, 1 grama de açúcar, tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9. Então, essa troca não é vantajosa. E, assim, sempre tomar muito cuidado com o rótulo. Porque, às vezes, as pessoas vão direto ali na quantidade de quilocalorias. Elas só vão ali. E aí, o que acontece? A indústria, eu acho que deveria ser proibido isso, mas, enfim. O que a indústria faz? Vamos supor, 2 achocolatados. Aí você vê um achocolatado lá com o tradicional, com 40 quilocalorias. Aí o outro lá você vê com 18 quilocalorias, né? O light, por exemplo, light, diet, enfim. Você vê lá com 18 quilocalorias. Aí você fala assim, nossa, esse daqui é fit e tal, vou comprar esse. Aí você vai ver na gramagem, tá assim, 40 quilocalorias, 20 gramas. Aí tá lá o light, 10 gramas, 10 gramas, 18 quilocalorias. Pô, é óbvio que vai ter menos. Se você tá, você pega um pão, você come um pão, vai ter X de quilocalorias. Se você dividir o pão pela metade, só comer a metade do pão, vai ter a metade de quilocalorias. Então, assim, a indústria ela tenta enganar a gente, tem que tomar muito cuidado e sempre tentar ler os rótulos dos alimentos. Agora, eu queria te perguntar, a gente está enfrentando uma grande pandemia, eu acho até que, graças a Deus, já diminuiu a força na nossa região, acho que estamos preparados e etc. Mas, assim, o que você tem de dica para a pessoa tentar ajudar com a alimentação, melhorar a sua imunidade? O que a pessoa pode fazer antes mesmo de ter a doença? E depois que tiver a doença, como que ela deve proceder, como que muda essa alimentação, e até de pacientes internados. O que você acha? Então, assim, já pensando ali na prevenção, o que acontece? Às vezes as pessoas só pensam na questão da laranja ali, da vitamina C. Mas, assim, não é só a laranja que participa dessa questão da imunidade, né? Então, a gente tem que ter uma variedade, né? E esse é o ponto. E, sim, laranja, acerola, limão, eles contribuem, sim, com a imunidade, mas também temos outros alimentos, por exemplo, vitamina A, né? Então, presentes na abóbora, na cenoura, eles também vão ajudar na questão da imunidade, a vitamina D, né? Então, assim, tentar ali tomar uns 10 minutinhos de sol, sem nenhum bloqueador, né? Ter uma alimentação ali, sardinha, leites, derivados, enfim. Mas também a gente tem que tomar cuidado com a saúde intestinal. E o que eu percebo com o pessoal agora, como eles não estão conseguindo manter uma alimentação equilibrada, eu percebo que o risco até é maior, porque o pessoal está comendo muita gordura, isso daí prejudica totalmente a nossa flora intestinal. Então, a gente tem que se preocupar também com a saúde intestinal, pensando aí nos probióticos. Então, assim, os lactobacilos, as fibras, para ajudar no trânsito intestinal. Por quê também? Porque é no intestino que a gente absorve tudo. Então, não adianta a pessoa, às vezes, só suplementar e manter uma alimentação toda errada, porque isso daí não vai ajudar a absorver. E, para quem já está com a doença, fica a questão também, né, principalmente questão de hidratação, manter a hidratação,
consumir os alimentos, né, rico ali em vitamina C, também cuidar do trânsito intestinal, essa pessoa vai ter mais atenção ainda. E consumir mesmo, porque normalmente quando uma pessoa perde o olfato, a gente escuta ela ali reclamar bastante que a pessoa não está se alimentando direito, até porque não sente o cheiro e aí não tem aquela vontade, mesmo sem vontade, tentar consumir, seja na forma de suco, seja na forma de sopa, tentar manter a alimentação mais saudável e colorida, que a gente fala que é os princípios da nutrição, né? Qualidade, quantidade, adequação e harmonia. Então, manter ali o prato colorido, que a gente brinca, justamente para você fornecer todos os minerais, todas as vitaminas que participam, né, da sua proteção ali, da sua imunidade. Tá, e deixa eu te perguntar outra coisa. A nutricionista, uma coisa interessante é a prevenção, né? Então, as pessoas deveriam procurar a nutricionista regularmente também, para evitar o aumento de peso, ou não? O que você acha? Sim, eu falo assim, que eu gosto dessa frase, que eu não lembro quem é o autor, mas que seu alimento seja seu remédio. Né? Então, é muito bacana quando a gente não pensa já na doença instalada, porque aí vai entrar com medicação. Eu não sou muito a favor da medicação, a não ser quando já é necessário, já o quadro já é irreversível. Né? O médico já receitou, já prescreveu, então precisa. Mas o ideal é não esperar aquela doença se instalar. Então, manter uma alimentação equilibrada justamente para evitar. A gente está exposto o tempo inteiro a radicais livres, através de fumaça, tudo que está acontecendo aqui, a gente sabe, está tudo poluído. Essa época que a gente ficou em casa, a gente percebeu como o céu ficou mais claro, como o mar ficou mais limpo, tudo isso. Por conta justamente de fumaça, a gente está o tempo inteiro recebendo radicais livres, tanto é que a gente observa o aumento aí da questão do câncer, né? Então, assim, manter uma alimentação equilibrada, com antioxidantes, justamente para combater esses radicais livres, né? Manter o peso, não por questão de estética. A estética é bacana, mexe com o seu psicológico, com a tua autoestima, é bacana, mas por questão de saúde. Quando você pensa em nutricionista, não é somente eu lido com atleta, tal, a gente pensa em performance, isso não é saudável, eu deixo isso claro. Ok, mas quando a gente pensa em nutricionista clínica, a gente também pensa numa alimentação equilibrada, numa qualidade de vida. E eu sempre falo para as pessoas, como que vocês querem envelhecer? Vocês têm duas opções aí, né? Ou envelhecer com autonomia, vocês podendo andar, podendo fazer suas coisas sozinhas, ou dependendo dos filhos, né? Ou numa clínica de repouso, porque depende totalmente dos cuidados, né, médicos, e aí acaba que às vezes o filho trabalha, não tem como cuidar, e coloca numa clínica para melhor, né, cuidado aí com os pais. Então, como que você quer envelhecer? E você tem que pensar nisso agora, não é para deixar pensar lá quando você tiver seus 60, 65, 70 anos. É pensar isso agora. Eu percebo que as pessoas deixam de pensar isso desde a primeira infância. Eu vejo, às vezes, em festinha, as crianças tomando... Nossa, me dá até nervoso. As crianças tomando refrigerante na mamadeira. Isso é um absurdo, já Coca-Cola com 2 anos. Isso é um absurdo porque, assim, eu falo que essa geração aí que já está tomando Coca-Cola, e muitas vezes é frequente, não é só final de semana, não. Às vezes é hábito da família, em escolinha, mandar no lanchinho da escola, mandar Coca-Cola. São crianças, né, que na fase adulta, com seus 30 anos, capazes de ter osteopenia, osteoporose, justamente porque a Coca-Cola tira, né, acaba com a nossa massa óssea. Então, eu falo que a nutrição está tão em alta que não vai faltar profissão se o pessoal continuar se alimentando desse jeito. Não vai faltar paciente para um monte de nutricionista. Muito bom, Tassiana. Pena que nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito. Eu queria agradecer. A gente pode voltar aqui outros dias para falar sobre isso. Eu acho que é um tema que a gente falaria aqui mais de 2, 3 horas ininterruptamente. Queria agradecer também a Karen Martins, Priscila Alexandre, Aleta Freire, o Marcelo, a Egli Rodrigues, Marcelo Giraldelli, a Leia, Rafael Barbosa,
Queria agradecer a cada um que esteve aqui conosco. E eu só vou fazer mais uma pergunta rápida. Tem algum tipo de açúcar melhor ou pior? Rafael está perguntando. Qual o melhor tipo de açúcar para usar? Açúcar de adição, será que ele está falando? Porque eu gosto de consumir mais a questão dos açúcares das frutas, né? Então, a frutose. Tá, mas se for de adição, porque eu não sei se ele está perguntando de adição, às vezes para adoçar um café, aí tentar o açúcar orgânico, o mascavo, tudo que for mais branco é que passou mais por processo de refinamento. Então, não é saudável. Então, o orgânico, o mascavo, esses açúcares mais escuros são melhores. Agora, se a gente está falando, né, em questão de carboidrato, de açúcares, a frutose, no meu ponto de vista, é o melhor carboidrato, né, o melhor açúcar, né? Ótimo. Porque tem as fibras também, isso é bacana, porque além de ter o açúcar, ele tem fibra, então não dá aquele pico de glicemia. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos, um excelente final de semana, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigada, eu que te agradeço. Tchau, tchau. Tchau.